E aí, taurinos, tudo bom? Esse jogo é para o início de julho, primeira quinzena. E a gente vai abordar aqui de uma forma geral como estará a vida de vocês, o trabalho, né, o campo profissional e o lado afetivo. Por mais que você não tenha o touro no seu sol, você pode ter o touro no seu lado da lua, né, que condiz com aquilo com os nossos sentimentos, e você pode ter como ascendente. Então, esse vídeo pode te dar maiores orientações sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, né? Então vamos começar, né? Primeira forma geral desse momento. Então a gente começa com a carta da estrela. A carta da estrela, ela remete a um momento em que, mesmo que as coisas não estejam fluindo da forma como eu gostaria, porque aqui eu tive que me desmistificar, eu tive que me despir, né, das anteriores situações que eu vivi, e agora eu tô meio que começando, né, numa fé de alguma coisa que vai, né, que pode acontecer. Eu tô num caminho de uma situação. Eu não cheguei lá, mas eu tô no caminho, sabe? Aquela sensação de fé, a sensação não, a fé mesmo, né, de ter, né, isso na minha vida, de trilhar e conquistar alguma coisa. Então você está no caminho, você já visualizou o que você quer, você já tem assim um pouquinho de noção, mas não chegou. Então é importante que nessa carta ela está trazendo um pouquinho de esperança, né? Você se alimentar mesmo desse processo de esperança, né? Fazer a sua parte, não é sentar e esperar, é um processo de ação, né, ao seu objetivo, mas saiba que isso não é para agora, né? É uma construção, e é importante você estar positivo nesse processo, sabe? E aí a outra carta que acompanha é a carta 8, né, 8 de ouros. Essa carta já saiu tanto para tantos signos hoje, e ela fala sobre se especializar, se continuar materializando, fazendo, né? Porque com a repetição a gente se torna melhor. Então, como aqui é um processo de forma geral, de uma conquista, de um início, de algo que ainda eu não materializei, para eu poder realmente chegar e materializar isso, eu preciso esgotar, né, que lindo! Eu preciso esgotar, né, todas as tentativas. Eu preciso me aprimorar, eu preciso melhorar. Então, se eu quero chegar em algum lugar, preciso fazer cursos que me ajudem a galgar esse lugar. Eu preciso me aprimorar. Então, assim, de alguma forma, isso aqui está parecendo que está dando uma relação com a área profissional já, né? Mas, de alguma forma, é geral para você, né? Se especialize, continue, fomente, né? Busque, saiba lidar com a sua ansiedade, né? É um dia de cada vez. E a próxima carta está falando da morte, do final do processo. Então, que interessante, né? Eu tenho a estrela e a morte, duas coisas bem interessantes nesse momento. E é importante você findar alguma coisa, né? Com esse momento em que você começa a ter uma visão para o futuro, uma coisa que você quer, né? E que você começa a se especializar, né? Se continuar se dando ao máximo para isso, você vai ter que fechar alguns ciclos, finalizar alguma situação que de alguma forma pode não estar sendo benéfica, né? Para esse processo. Nós vamos entender o que a morte simboliza, mas ela simboliza de uma forma geral a mudança, né, nesse contexto da sua vida. Então tem uma reviravolta, uma mudança, né, que não é provocada, vamos dizer assim, por você, sabe? Não é você que fecha, apesar de que está na sua mão querer fechar, mas vem de um contexto geral. Eu preciso, já não cabe mais isso para mim, né? Então vamos lá para o lado profissional. Nós temos a carta do Hierofante, e é uma carta que traz
uma necessidade de trilhar caminhos já conhecidos, e a gente está falando aqui de algo que seja tradicional, né? Eu sempre falo tradicional porque é o maior peso para mim dessa carta. Quando você vai para outro tarô e tem o Papa, você vai entender muito bem que ele é a relação máxima, né, daquela instituição. Então a gente está falando de tradição, né, de institucionalismo, né? Então quando eu falo de hierofante, pode ser no trabalho, que eu tenha encontrado um trabalho numa área onde tem a ver com o governo, algo que seja, né, que tenha a ver com algo mais tradicional, né? Então aqui eu posso migrar para algo tradicional, preciso me direcionar para algo que já é conhecido, né? Não é nada de inventar moda. Então eu preciso me focar mesmo em algo que pode me fazer trilhar por esse caminho que eu quero seguir, mas é algo tradicional, não é reinventar a roda agora, né? E a próxima carta, ela está mostrando a Rainha de Paus, que é um arquétipo, no caso aqui, um arquétipo feminino, que mostra alguém capaz, né, de promover alguma situação pelo encanto que ela causa. Ou ela tem uma boa lábia, ou ela sabe vender, uma pessoa magnética, né, que faz esse movimento. Então pode ser que essa pessoa ela esteja envolvida nesse processo, né, de te ajudar, ou pode ser que ela seja uma característica que você precisa desenvolver, né, no sentido de saber encantar também esse meio onde você está, né, de você usar as palavras, você usar a sua forma de falar, o seu jeito, né, para poder fazer aquilo acontecer, né. A Rainha de Paus, ela é uma mulher tão enigmática, a presença dela é notada, ela é uma pessoa tão criativa, então talvez essas são as características que você precisa desenvolver nesse seu trabalho, né? Ser criativo, ser magnético, sabe? Aquela pessoa que chega e todo mundo percebe que ela chegou, né? Ela não passa desapercebido em lugar nenhum. Então essa é a Rainha de Paus, e eu acredito que sim, se não for alguém específico na sua vida que tem essas características, é uma necessidade que você realmente abarque elas no seu processo, na sua vida profissional. Mais uma carta, e a gente tem aqui o 4 de copas. Ela fala sobre você tá tão focado numa coisa que você quer, que aí outras oportunidades que podem ser boas para você, mas que não são aquilo que você quer, vão sendo te oferecidas. Tá, oportunidade aqui, ali, acolá, e você não é o que eu quero, não é o que eu quero, aí você não pega nada, fica uma extrema lamentação, ingratidão com a vida, porque fulano conseguiu isso, ciclano conseguiu aquilo, minha vida é uma merda, eu não tenho isso, eu não consegui aquilo, mas porque você não está enxergando, você simplesmente decidiu parar de olhar para as coisas que estão ao seu redor, você decidiu focar, né, naquilo que você quer, e simplesmente esqueceu que o caminho das pessoas podem ser diferentes. Então não é só porque o fulaninho ali conseguiu chegar, né, fazer aquilo lá que ele queria fazer, e ele trilhou um caminho perfeito, né? O fulaninho, ele saiu da faculdade, ele fez 500 pós-graduação, aí ele começou num trabalho legal, aí ele foi promovido, aí ele ganhou um salário bacana, aí ele recebeu outra proposta, fez mais pós-graduação, o fulaninho teve uma grande oportunidade que ele soube aproveitar, que foi aquilo que foi para ele, é o karma dele, ok. Aí você vai ter que fazer alguns atalhos, né? Pega dali um trabalho que não é assim aquilo que você queria, pega daqui, só que isso vai te ajudando a ter um conhecimento melhor sobre todas as possibilidades dentro daquela área. Você passa a ser um profissional versátil, diferente de alguém especializado e fechado naquele campo. Então você tem experiência de outras situações. Você pode usar isso, né, mais pra frente. Então sabe olhar de forma diferente para o seu caminho, com gratidão, aproveitando cada possibilidade pequena que vem, porque o universo está te dando, e já teve outras possibilidades que você não aceitou, ou que não aconteceram, porque de alguma forma você não respondeu sim, você deixou as coisas para lá e fechou o seu universo naquilo ali. Então abre o seu campo de visão para essas possibilidades, se interesse, queira,
né, esses caminhos alternativos para você. E no lado no lado afetivo, não sei o que eu ia falar não, mas era alguma coisa. A gente tem a morte, né? Então a morte, ela simboliza, notem a morte, talvez essa morte que está aqui, né, no início, seja a morte do lado afetivo, ou seja, uma mudança completa sobre a sua vida nesse caminho, né? Então temos aqui um momento em que as coisas podem, né, ter uma outra abordagem, você pode enfrentar algum término de relação, você pode enfrentar alguma etapa diferente da relação anterior, então você tem uma nova relação, uma nova situação pra frente, né? Então é uma coisa que talvez você não tenha vivido ou que vai ser vivido, né? Então, mas a morte, ela traz uma ruptura daquele momento, daquele movimento que você estava fazendo anteriormente, e nem sempre ela tem essa característica de coisa ruim, né? Ela pode ser uma nova etapa, né? Uma nova possibilidade. Ou seja, aquela relação que você tinha, ela já não é mais daquela forma. Aquela relação não é possível, né? Mas eu posso ter uma nova relação dentro dessa relação, ou eu posso terminar mesmo essa relação, né? Já que a gente está falando de relação. Então vamos lá ver o que vem junto com essa carta. Ela fala do As de Paus, que é uma carta de inícios, né? Então aqui o As de Paus, ela é um início diferente dos outros ases, porque o As de Paus, ele está falando de aventura, né? De criatividade, de movimento novo, de coisas novas, então assim, se eu fecho alguma coisa, né, que de alguma forma eu não tenho assim um domínio sobre a morte. Você já viu alguém ter domínio sobre a morte, né? Aí a única coisa que o humano ainda não conseguiu fazer é realmente ter um domínio sobre isso. Você não pode simplesmente dizer assim, eu não vou morrer mais, então eu vou tomar esse remedinho aqui. E da mesma forma, as relações ou as coisas que a gente tem vivido, elas têm um ciclo, elas têm uma necessidade de fechamento. Então, o fechamento aqui é para uma nova etapa. Essa nova etapa, ela é uma etapa mais de aventura. Você vê como essa carta ela é interessante, né? Porque ela está mostrando tantas coisas possíveis nesse novo processo que você fica sem saber o que você quer escolher dentro dessas possibilidades. Então, acredito que seja uma forma nova, né, de rever, de viver, né, mesmo que você tenha terminado uma relação ou vá terminar, né, um novo ciclo se abre para você, né? Se você está terminando uma etapa, um novo ciclo completo se abre durante essa etapa. A próxima carta fala da sacerdotisa, né? E essa carta ela fala de conhecer alguma coisa que está oculto, né? De ter acesso a alguma informação que não se tinha, ou ter uma revelação do próprio inconsciente sobre algo, né? De alguma forma, a sacerdotisa ela traz aquela reconhecimento de algo. Sabe quando você está montando um quebra-cabeça e falta uma peça para fazer sentido? Então é como se houvesse essa peça nova para fazer sentido nesse novo momento, né? Então assim, você vai conhecer no meio dessa aventura, dessa busca, desse processo, uma nova informação, uma nova coisa que te faz ver as coisas diferente. Então é isso, taurinos. Um grande beijo e até a próxima.